Execução das medidas de segurança. Art. 751. Durante a execução da pena ou durante o tempo em que a ela se furtar o condenado, poderá ser imposta medida de segurança, se e o juiz ou o tribunal, na sentença, a omitir sua decretação, nos casos de periculosidade presumida. B. Deixar de aplicá-la ou de excluí-la expressamente. C. Declarar os elementos constantes do processo insuficientes para a imposição ou exclusão da medida e ordenar indagações para a verificação da periculosidade do condenado. Segunda, tendo sido, expressamente, excluída na sentença a periculosidade do condenado, novos fatos demonstrarem ser ele perigoso. Art. 752. Poderá ser imposta medida de segurança, depois de transitar em julgado a sentença, ainda quando não iniciada a execução da pena, por motivo diverso de fuga ou ocultação do condenado. E, no caso da letra A do NUI do artigo anterior, bem como no da letra B, se tiver sido alegada a periculosidade. Segunda, no caso da letra C do NUI do mesmo artigo. Art. 753. Ainda depois de transitar em julgado a sentença absolutória, poderá ser imposta a medida de segurança, enquanto não decorrido tempo equivalente ao da sua duração mínima, a indivíduo que a lei presuma perigoso. Art. 754. A aplicação da medida de segurança, nos casos previstos nos arts. 751 e 752, competirá ao juiz da execução da pena, e, no caso do art. 753, ao juiz da sentença. Art. 755. A imposição da medida de segurança, nos casos dos arts. 751 a 753, poderá ser decretada de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Parágrafo único. O diretor do estabelecimento penal, que tiver conhecimento de fatos indicativos da periculosidade do condenado a quem não tenha sido imposta medida de segurança, deverá logo comunicá-los ao juiz. Art. 756. Nos casos do NUI, A e B, do art. 751, e NUI do art. 752, poderá ser dispensada nova audiência do condenado. Art. 757. Nos casos do NUI, C, e no segundo do art. 751 e no segundo do art. 752, o juiz, depois de proceder às diligências que julgar convenientes, ouvirá o Ministério Público e concederá ao condenado o prazo de 3 dias para alegações, devendo a prova requerida ou reputada necessária pelo juiz ser produzida dentro em 10 dias. Primeiro, o juiz nomeará defensor ao condenado que o requerer. Segundo, se o réu estiver foragido, o juiz procederá às diligências que julgar convenientes, concedendo o prazo de provas, quando requerido pelo Ministério Público. Terceiro, findo o prazo de provas, o juiz proferirá a sentença dentro de 3 dias. Art. 758. A execução da medida de segurança incumbirá ao juiz da execução da sentença. Art. 759. No caso do art. 753, o juiz ouvirá o curador já nomeado ou que então nomear, podendo mandar submeter o condenado a exame mental, internando-o, desde logo, em estabelecimento adequado. Art. 760.
para a verificação da periculosidade, no caso do terceiro do art. 78 do Código Penal, observar-se-á o disposto no art. 757, no que for aplicável. Art. 761. Para a providência determinada no art. 84, segundo, do Código Penal, se as sentenças forem proferidas por juízes diferentes, será competente o juiz que tiver sentenciado por último ou a autoridade de jurisdição prevalente no caso do art. 82. Art. 762. A ordem de internação, expedida para executar-se medida de segurança detentiva, conterá e a qualificação do internando. Segunda, o teor da decisão que tiver imposto a medida de segurança. Terceira, a data em que terminará o prazo mínimo da internação. Art. 763. Se estiver solto ou internando, expedir-se-á mandado de captura, que será cumprido por oficial de justiça ou por autoridade policial. Art. 764. O trabalho nos estabelecimentos referidos no art. 88, primeiro, terceiro, do Código Penal, será educativo e remunerado, de modo que assegure ao internado meios de subsistência, quando cessar a internação. Primeiro, o trabalho poderá ser praticado ao ar livre. Segundo, nos outros estabelecimentos, o trabalho dependerá das condições pessoais do internado. Art. 765. A quarta parte do salário caberá ao Estado ou, no Distrito Federal e nos territórios, à União, e o restante será depositado em nome do internado ou, se este preferir, entregue à sua família. Art. 766. A internação das mulheres será feita em estabelecimento próprio ou em seção especial. Art. 767. O juiz fixará as normas de conduta que serão observadas durante a liberdade vigiada. Primeiro serão normas obrigatórias, impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada. A. Tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. B. Não mudar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização deste. Segundo, poderão ser impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada, entre outras obrigações, as seguintes: a. Não mudar de habitação sem aviso prévio ao juiz, ou à autoridade incumbida da vigilância. B. Recolher-se cedo à habitação. C. Não trazer consigo armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender. D. Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagem, nem certas reuniões, espetáculos ou diversões públicas. Terceiro, será entregue ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada uma caderneta, de que constarão as obrigações impostas. Art. 768. As obrigações estabelecidas na sentença serão comunicadas à autoridade policial. Art. 769. A vigilância será exercida discretamente, de modo que não prejudique o indivíduo a ela sujeito. Art. 770. Mediante representação da autoridade incumbida da vigilância, a requerimento do Ministério Público ou de ofício, poderá o juiz modificar as normas fixadas ou estabelecer outras. Art. 771. Para a execução do exílio local, o juiz comunicará sua decisão à autoridade policial do lugar ou dos lugares onde o exilado está proibido de permanecer ou de residir. Primeiro, o infrator da medida será conduzido à presença do juiz, que poderá mantê-lo detido até proferir decisão.
Segundo, se for reconhecida a transgressão e imposta, consequentemente, a liberdade vigiada, determinará o juiz que a autoridade policial providencie a fim de que o infrator siga imediatamente para o lugar de residência por ele escolhido, e oficiará a autoridade policial desse lugar, observando-se o disposto no art. 768. Art. 772. A proibição de frequentar determinados lugares será comunicada pelo juiz à autoridade policial, que lhe dará conhecimento de qualquer transgressão. Art. 773. A medida de fechamento de estabelecimento ou de interdição de associação será comunicada pelo juiz à autoridade policial, para que a execute. Art. 774. Nos casos do parágrafo único do art. 83 do Código Penal, ou quando a transgressão de uma medida de segurança importar a imposição de outra, observar-se-á o disposto no art. 757, no que for aplicável. Art. 775. A cessação ou não da periculosidade se verificará ao fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições da pessoa a que tiver sido imposta, observando-se o seguinte: e, o diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial incumbida da vigilância, até um mês antes de expirado o prazo de duração mínima da medida, se não for inferior a um ano, ou até 15 dias nos outros casos, remeterá ao juiz da execução minucioso relatório, que o habilite a resolver sobre a cessação ou permanência da medida. Segunda, se o indivíduo estiver internado em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento, o relatório será acompanhado do laudo de exame pericial feito por 2 médicos designados pelo diretor do estabelecimento. Terceira, o diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial deverá, no relatório, concluir pela conveniência da revogação, ou não, da medida de segurança. Quarta, se a medida de segurança for o exílio local ou a proibição de frequentar determinados lugares, o juiz, até um mês ou 15 dias antes de expirado o prazo mínimo de duração, ordenará as diligências necessárias, para verificar se desapareceram as causas da aplicação da medida. V. Junto aos autos o relatório, ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou o defensor, no prazo de 3 dias para cada um. Sexta, o juiz nomeará curador ou defensor ao interessado que o não tiver. Sétima, o juiz, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que já expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Oitava, ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o número anterior, o juiz proferirá sua decisão, no prazo de 3 dias. Art. 776. Nos exames sucessivos a que se referem o primeiro, segundo e segundo do art. 81 do Código Penal, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior. Art. 777. Em qualquer tempo, ainda durante o prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o tribunal, Câmara ou turma, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, seu defensor ou curador, ordenar o exame, para a verificação da cessação da periculosidade. Primeiro designado o relator e ouvido o procurador-geral, se a medida não tiver sido por ele requerida, o pedido será julgado na primeira sessão. Segundo deferido o pedido, a decisão será imediatamente comunicada ao juiz,
que requisitará, marcando o prazo, o relatório e o exame a que se referem os NS. E segunda do art. 775 ou ordenará as diligências mencionadas no 4º do mesmo artigo, prosseguindo de acordo com o disposto nos outros incisos do citado artigo. Art. 778. Transitando em julgado a sentença de revogação, o juiz expedirá ordem para a desinternação, quando se tratar de medida detentiva, ou para que cesse a vigilância ou a proibição, nos outros casos. Art. 779. O confisco dos instrumentos e produtos do crime, no caso previsto no art. 100 do Código Penal, será decretado no despacho de arquivamento do inquérito, na sentença de impronúncia ou na sentença absolutória.